Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira 13 de janeiro de 2023. Mas não fique preocupado não, achando que sua vida vai ser empurrada hoje pelo azar. É apenas mais uma data. Na verdade, este folclore foi criado a partir das histórias contadas pelos nossos avós, que deixava a gente com medo, mas também não passa disso, viu? Na verdade, temos saudades daquele tempo, sem celular. A gente ficava ouvindo essas e outras histórias que surgiam no meio do povo, principalmente aí o pessoal do sítio, que dava de vez em quando até calafrios na gente. Você também viveu um pouco deste tempo ou eu sou o mais velho daqui? Deixa aí nos comentários para a gente conhecer um pouco das histórias. Brincadeiras à parte, rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Amém. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram uma cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O perdão dos pecados é uma atividade tipicamente divina. Perdoar pecados é criar de novo. Afirmar perdoar pecados significa atribuir a si mesmo o poder criador do próprio Deus. Desta afirmação deriva a acusação de blasfêmia dirigida a Jesus. Compreendemos então o significado da cura que segue. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, eu te ordeno, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Somente Deus tem este poder. Agora em Jesus, o próprio poder de Deus está presente no meio dos homens, à sua disposição, como uma força eficaz de salvação. Os presentes ficam maravilhados e dizem: Nunca vimos nada igual. A ação de Jesus aparece como sinal visível da presença de Deus que salva. Ele não é apenas aquele que faz o diagnóstico do mal, ele tem o poder pessoal de libertar o homem do mal. E se alguém, como os escribas, o questiona, sabe comprová-lo com fatos. Jesus não é um dos muitos sábios que comunicam conhecimento. A sua palavra é ação criadora,
O que ele fala acontece. O doente se torna são, o pecador se torna justo. Só Deus pode curar, só Ele pode perdoar pecados. A lepra, por exemplo, é a doença mortal que destrói o exterior. O pecado é a doença mortal que destrói o interior do homem. É uma paralisia que nos impede de nos mover e chegar a Deus. Jesus purifica a nossa vida da morte, precisamente perdoando o pecado e nos colocando de volta no caminho que nos leva a Deus. A lei é boa porque distingue o bem do mal, a vida da morte, mas não salva ninguém. Pelo contrário, nos condena a todos, porque seguimos o caminho do mal e da morte. Seu propósito é nos mostrar nossa lepra, nos mostrar nossa paralisia e nos convencer do nosso pecado para que possamos ir ao médico dos médicos para sermos de fato curados. A lei é para nós um mestre que nos conduziu a Cristo para que fôssemos justificados por Ele, como está em Gálatas capítulo 3. Sua função é indispensável para nos conduzir continuamente ao perdão de Deus. E uma vez que a lei cumpriu plenamente a sua função, ela então cessa quando a graça é alcançada. O Evangelho é a boa notícia de que Deus não é nem consciência nem lei. Ele é maior que todos os corações. 1 João capítulo 3. Ele é puro amor e graça e cuida de nossa doença e de nossa morte. Em vez de nos excluir, ele nos toca como tocou no leproso. Em vez de nos condenar, ele nos perdoa como perdoou o paralítico. Assim ele nos cura daquilo que nos impede de trilhar o caminho do bem e da vida. Pode-se dizer que a lei é o diagnóstico do mal e o Evangelho é a sua terapia. Embora diferentes, o diagnóstico e o tratamento são necessários. O centro desta passagem é o perdão do pecado, que nenhuma lei e nenhuma consciência pode conceder. O que está em jogo nessa história é a verdadeira imagem de Deus, que é perdão e misericórdia, e a verdadeira imagem de Jesus, que é o Filho do Homem, que tem o poder de perdoar os pecados e salvar o próprio homem. A igreja é representada como uma casa com uma porta escancarada para todos, no centro da qual está Jesus, para quem todos acorrem. Acima dele, o telhado também é descoberto e aberto ao céu. Precisamos remover todos os obstáculos para que todos cheguem a Jesus para obter o perdão e a vida. O paralítico ainda não tem fé. Se o tivesse, caminharia, porque crer é seguir Jesus. Em vez disso, fala da fé de seus portadores. Quem já está andando traz a Jesus quem ainda está preso pelo mal. O fiel é responsável perante Deus por todo o mundo. Aqueles que ainda não creem são levados a Cristo pela fé do fiel. Resumindo, o pecado está enraizado na nossa ignorância do amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aceita infinitamente todas as suas criaturas. A angústia é o lugar vazio de Deus no coração do homem, e nenhum ídolo jamais pode substituí-lo. Nesta passagem, Jesus declara pela única vez o motivo de seus milagres. Eles nos ajudam a saber quem Ele é e o que Ele nos dá, o perdão dos nossos pecados. Os milagres são as credenciais da sua missão divina, porque só Deus, somente Ele, pode perdoar os pecados. Hoje a igreja celebra Santo Hilário de Poitiers. Hilário, francês, nasceu em 315 numa rica família cristã de Poitiers, que lhe proporcionou educação privilegiada. Essa cidade fica na França. Buscou a verdade na filosofia da época, mas só a encontrou no Evangelho, já com 30 anos de idade, quando se fez batizar junto com a esposa e a filha. A partir de então, levou uma vida familiar na perspectiva cristã. Aproximadamente em 353, o povo e o clero lhe pediram aceitar o bispado. Viu aí um claro chamado de Deus e acedeu, naturalmente abandonando a vida conjugal. Neste período histórico, a igreja desfrutava de liberdade religiosa oficial, mas sofria com as heresias, particularmente o arianismo, que negava a divindade de Jesus.
A extraordinária condição espiritual e intelectual de Hilário o tornaram capaz de responder à altura, com firmeza e brandura, de modo a ser no Ocidente o que Santo Atanásio fora no Oriente, um destacado defensor da fé. Sua pregação incomodou mais de um imperador, os quais, também heréticos, o contestaram até que finalmente foi exilado no Oriente. Mas Hilário continuou sua missão através de escritos, incluindo livros contra o imperador Constâncio e Auxêncio. Redigiu também livros que explicavam a doutrina católica, além de compor hinos recitados e cantados nos encontros com os fiéis. Após 4 anos, volta a Poitiers, que manteve o seu apoio ao bispo, não permitindo ali avanços do arianismo. Durante mais 6 anos ficou na diocese, promovendo um sínodo a fim de fortificar a vivência cristã e de purificar a igreja francesa dos resíduos heréticos. Fez o casamento da filha e ajudou sua esposa a entrar para a vida religiosa num convento. Faleceu em 367 e, por sua contribuição doutrinária, foi declarado doutor da Igreja. Senhor Deus de bondade e sabedoria, concedei-nos por intercessão de Santo Hilário a clareza da vossa doutrina, para que vivamos alegres e firmemente na nossa família, na Igreja, na sociedade, sendo o bom fermento que desejais, e para não cedermos jamais às pressões internas ou externas que combatem o vosso ensinamento. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muita luz, muita bênção para a sua vida. Não tenha medo, Cristo venceu e vence sempre. Até amanhã.